Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação, ok? Prestem bem atenção para que vocês consigam tirar todas as dúvidas, ok? Então eu deixei até um recadinho para ajudar vocês na avaliação, né, de todos os conjuntos. Então o que vocês já estudaram? O conjunto dos naturais, que começa a partir do zero e vai até o infinito. O conjunto dos inteiros, que são todos os negativos e os positivos, tá? Ou seja, é o espelho dos naturais, tá? Só que com o sinal negativo. Nós aprendemos também os números racionais, que são todas as dízimas periódicas, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, ou seja, dentro dos racionais eu tenho todos os inteiros. Não é? Porque dentro dos inteiros eu não tenho os naturais. Olha só, os naturais, que vai do zero até o infinito, também estão aqui dentro dos inteiros. Os naturais estão contidos dentro dos inteiros. E os inteiros, que são esses dois, estão dentro dos racionais. Por quê? Porque eu consigo transformar qualquer um desses números em forma de fração. Ok? Não posso esquecer das dízimas periódicas, ok? Aquele número que tem vírgula, né, e que se repete em algum momento. Aprendemos também os números irracionais, que são os números que não se repetem, ok? Eles não se repetem em nenhum momento, né? Nós aprendemos o π, que é 3,141592, e aí ele não tem um período, tá? Então, por isso eu não consigo transformá-lo em forma de fração. Então, é um número irracional. Temos também a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, né? Temos o φ, que é o número de ouro, ok? E todos esses números que nós trabalhamos é o que nós chamamos de conjunto dos reais, ok? Então foi até aqui que nós trabalhamos. Então vamos à pergunta, né? Escolha a alternativa correta. Então vamos lá. 0,25, 25, 25 é um número natural? Vamos lá, quem são os números naturais? Começa do zero e vai até o infinito, tá? 0,25, 25 é um número natural? Não, negativo. Essa está errada. 5,41 é um número inteiro? Quem são os inteiros? Ó, é o espelho dos naturais, né? São os naturais mais o seu espelho negativo. Então, olha lá. 5,41 é um número inteiro? Não, também não é um número inteiro. 0,3333 é um número racional? Quem são os números racionais? Aqueles que a gente consegue transformar em forma de fração, né? E 0,333 ele tem um período, ele se repete, ó, 3, 3, 3, ele se repete. Então, ok, ele é um número racional. Perfeito, consigo transformar ele em forma de fração. Como é que ficaria a fração dele? Repete o período, a gente coloca um 9 na parte de baixo. Dá para simplificar por 3, se eu divido. Isso daqui ainda pode ser escrito como 1/3. Ele é um número racional, ok? Olha só a última, 2,36, 36, 36 é irracional? Não, é racional, porque ele tem um período, ele se repete em algum ponto. Os irracionais não se repetem, ok? Então a alternativa correta era a terceira, ok? No segundo exercício nós temos a seguinte questão. Qual dos personagens está em cima de um número, olha só, irracional? É muito importante circular as informações-chave no texto, né? Eu preciso saber o que o texto está me pedindo. Ele quer um personagem que esteja em cima de um número irracional, ok? Então vamos analisar aqui. O Batman, ele está em cima do número 3,141592. Esse número aqui é o π, não é? É o π. E π é um número irracional, porque ele não se repete em nenhum minuto, ó, em nenhum momento. Ó, 1, 4, 1, 5, 9, 2 é um número irracional, ele não se repete. Então o Batman, de cara, está em cima de um número irracional. Vamos analisar os outros. Ó. A Era Venenosa, ela está em cima de um número irracional? Não, porque ó, 581, 581, então se repete. Isso daqui é racional. Olha o Superman, 2,6666 se repete, é o número racional também. Olha a Arlequina, 888, também se repete, é o número racional. 1,3232 é o número racional também. Então o único irracional que nós tínhamos aqui era o Batman, ok? Então a nossa resposta estava aqui na quarta opção.
Ok, agora a gente vai trabalhar com os intervalos, né? Então eu tenho aqui a representação do nosso intervalo, ele vai de 3 até 6. Só que quando a bolinha está aberta, o 3 não entra. E o 6 aqui também não entra, porque a bolinha está aberta. Então o meu conjunto, ele está entre 3 e 6, só que o 3 e o 6 não entram, ok? Como que a gente representa isso em forma de intervalo? Pessoal, se a bolinha estiver fechada, o cochete fica para dentro, fica fechado, ok? Ó. E se essas bolinhas estiverem abertas, quer dizer que esse cochete tem que ficar virado para fora, ok? Então aqui, como as duas bolinhas estão abertas, no 3 e no 6, os cochetes têm que estar virados para fora. Então vamos procurar onde nós temos essa representação. Olha só, 3 até 6, o 3 não entra e o 6 também não entra, tá? Então bolinha aberta aqui, ó. Bolinha aberta, bolinha aberta. E vai de 3 a 6. Essa era a nossa resposta. Muito simples, tá? Agora nesse nós temos aqui um intervalo, né, que vai de 3 até 6. Só quando eu falo intervalo, eu digo assim, entre 3 e 6 eu tenho vários números aqui, né, que é o que a gente chama de números reais. Então, isso é a representação de um conjunto de números que está aqui entre 3 e 6. O 3 entra na jogada? Não. Se o 3 não entra, o cochete vai ficar aberto aqui no 3. Depois ele vai até o 6. O 6 entra? O 6 entra, a bolinha está fechada, então o cochete vai ficar fechado. Pronto, e aí eu vou procurar a representação dele, onde eu tenho 3 aberto e 6 fechado. 3 aberto, aqui, 3 aberto, 6 fechado, ok? Então essa é a representação do meu intervalo, né? Que são todos os números que estão entre 3 e 6. O 6 entra, o 6 serve, mas o 3 não serve, ok? Bom, nesse daqui nós temos também a representação desse intervalo e nós precisamos escolher as alternativas que apresentam, a alternativa que apresenta ele na forma de um conjunto, ok? Então vamos lá. Se eu fosse escrever o intervalo, era muito simples. Aqui é fechado no 3, fechado no menos 3 e depois vai até o 8, bolinha aberta, ok? Como que eu escrevi isso em forma de conjunto? Pessoal, fechado quer dizer igual, ou seja, o 3 entra, o 3 serve, ok? E aqui o 8 não serve. Então o meu conjunto são todos os valores que estão entre 3 e 8. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu não sei quais são esses números, mas são todos. Então eu vou colocar aqui, ó, x, para falar que são todos os números que estão aí, ok? O 3 serve. Então nós vamos colocar o sinal de menor ou igual. O 8 não serve, ele não entra na jogada, então a gente vai colocar só o sinal de menor. É sempre assim, é sempre esse símbolo. O que vai diferenciar vai ser se ele entra na jogada ou se ele não entra na jogada, tá? Então aqui fica menor ou igual e aqui só menor. O que que isso quer dizer? Ó, que os valores do meu conjunto, eles estão entre menos 3 e 8. Só que o menos 3 entra e o 8 não entra, ok? Porque todo valor que eu pegar para x, ele vai ser maior que menos 3, ou ele vai ser igual a menos 3. E todo valor que eu pegar, qualquer valor que você escolher aqui nessa reta, vamos pensar no 5. O 5 está aqui dentro. Ele é um número que é maior que o menos 3. E ele é um número que é menor do que o 8. Ok? Então a gente sempre escreve assim. Vamos procurar onde a gente tem essa representação. Que vai do menos 3, fechado, até o 8. Olha só. Do menos 3 até o 8, o menos 3 entra, o 8 não entra. Então essa era a resposta correta, ok? Mais um exercício, está pedindo a mesma coisa, para a gente representar na forma de um conjunto, tá? Só vou escrever isso daqui, ó, em forma de intervalo. Aqui tem que ficar aberto no menos 5, e depois vai até o 5, bolinha fechada, ok? Como que eu represento isso na forma de um conjunto? Então, os valores de x estão aqui dentro, como eu falei. Vocês vão colocar o sinal de menor e menor sempre. Agora, qual dos dois entra? Algum dos dois entram? Sim, esse 5 aqui entra. Então, vai ter que ficar assim. Vai do menos 5 até o 5 e o 5 entra na jogada. Ou seja, todos os valores do meu intervalo estão aqui dentro. Qualquer valor que eu pegar aqui vai ser maior que o menos 5. Mas qualquer valor que eu pegar aqui vai ser menor ou igual
ao 5, ok? Pensa aqui no 2, vamos pegar o 2 aqui dentro. Se eu pegar o 2, ele é maior do que o menos 5, porque ele é um número positivo, então ele é maior do que o número negativo. Só que ele é menor do que o 5. Vamos pegar outro número aqui, vou pegar 3,2. Está aqui dentro também, né? Está na reta, ele é maior que o menos 5, mas ele é menor que o 5, tá? Então vamos procurar onde nós temos essa representação do menos 5. O menos 5 não entra e o 5 entra, ok? Então a nossa alternativa era essa opção, opção 4. Muito bem. Agora nós vamos fazer o contrário, pessoal. Nós temos aqui o conjunto e nós vamos fazer a representação geométrica dele, né? O desenho. Então, ó, ele vai de menos 2 até 13. Aí eu pergunto para vocês, o menos 2 ele entra? Sim, ó, é menor ou igual. Então a bolinha aqui é fechada. O 13 entra? Não, não tem igual aqui embaixo, então a bolinha é aberta. Ok? Então tem que ficar assim a nossa representação. Vai de menos 2 até 13, o menos 2 entra, o 13 não. Então vamos procurar onde nós temos essa representação. O menos 2 fechado e o 13 aberto, ok? Então nós temos a segunda opção como resposta correta. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a união desses intervalos, né? Então, quando eu tenho aqui a união, que eu disse para vocês, façam primeiro a representação de cada um deles para depois a gente comparar. Então, nós temos menos 2 e 4. Então, como que ficaria isso? Olha, o cochete aqui é fechado e aqui é fechado também. Então, é fechado dos dois lados. Então, ele vai do menos 2 até o 4, fechado, ok? Esse é o conjunto A. E o conjunto B? O conjunto B, ele vai do 3, e é fechado, até o 5, e é aberto, tá? A bolinha aberta aqui. Então, vamos lá. Ele vai do 3 até o 5. Então, o 3, na reta, a gente tem que respeitar a reta, né? O 3, ele estaria mais ou menos aonde? Mais ou menos aqui, né? Aqui estaria o 3. E depois ele vai, o 3 fechado. E depois ele vai até o 5. E o 5 é aberto. Olha só. Cochete para dentro, bolinha fechada. Cochete para fora, bolinha aberta. Tá? Então fizemos a representação. É como se aqui a gente tivesse uma reta, pessoal. Uma reta real, né? Infinita dos dois lados. E o que é a união dos dois? A união é o que um tem mais o que o outro tem, ok? Então, quando a gente faz a união, ó, nós temos aqui todos os elementos dos dois conjuntos em um intervalo só. Então, aqui nós temos o menos 2, porque vai do menos 2, com a bolinha fechada, até quem? Até o 5, com a bolinha aberta, ok? Então, essa é a união dos dois conjuntos. Por quê? Eu peguei o que eu tinha aqui, mais o que eu tinha aqui. Se eu juntei os dois, eu tenho tudo isso, que vai do menos 2, com a bolinha fechada, até o 5, com a bolinha aberta, ok? Então, onde nós temos essa resposta? O menos 2, com a bolinha fechada, até o 5, com a bolinha aberta, ok? Então, a nossa resposta estava bem aqui, ó. Como eu sei que é fechado? Por causa desse igual, menor ou igual, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer a intersecção do mesmo conjunto, né? Ó, nós temos aqui o conjunto A e temos o conjunto B. Então, toda vez que você for fazer união ou intersecção, primeiro você vai ter que representar cada um desses conjuntos. Então, vamos lá. O conjunto A, ele vai do menos 2 até o 4. Ok? Então, vamos representar isso na reta. Do menos 2 até o 4. O 2 entra no conjunto, então a bolinha fechada. O 4 também entra no conjunto, então a bolinha fechada também. Representei o primeiro conjunto. Agora eu vou representar o conjunto B.
O conjunto B ele vai do 3 até o 5. Pessoal, eu não posso colocar o 3 aqui embaixo do 2. É como se fosse a reta real mesmo, né? É a reta real, né? Então ela tem todos aqueles números que a gente já trabalhou, os números reais. Então o 3 ele estaria um pouquinho mais para frente aqui, um pouco antes do 4. Então ele estaria aqui mais ou menos. Ok? Então aqui nós temos o 3 e ele vai até o 5. Ok? O 3 entra e o 5 não entra, porque o cochete está para fora, então a bolinha fica aberta. O que é a intersecção, pessoal? Intersecção é o que eu tenho em um e eu tenho no outro também, né? Então vamos lá. Qual que é o pedaço que eu tenho aqui no conjunto A e eu tenho também no conjunto B? O que os dois têm em comum? Não é esse pedaço aqui, ó? E esse que vai até o 4? Observe. Esse pedaço eu tenho no conjunto A e esse pedaço eu tenho no conjunto B também. Então a intersecção é isso, é o que os dois têm em comum. Então vamos lá. Então é do 3 até o 4. O 3, bolinha fechada. E o 4, bolinha fechada também. Ok? Então essa é a nossa intersecção, ó, que vai do 3 até o 4 com a bolinha fechada. Como que a gente representa isso em forma de conjunto? Ó, o x está aqui dentro. O 3 entra, então é menor ou igual. O 4 entra, então é menor ou igual. Muito fácil, ok? Então vamos procurar a nossa resposta. Então vamos lá. X pertence aos reais, olha só. Sempre no começo está assim, ó, que x pertence aos reais, porque nós estamos falando de todos aqueles números. Ou é natural, ou é inteiro, ou é racional, ou é irracional. Esses são os reais. Então x é qualquer um desses números. Tal que o x ele está entre 3 e 4. E o 3 serve, o 4 serve. Então vamos procurar onde nós temos 3 e 4. Aqui, ó, 3 e 4. O 3 entra, o 4 também entra. Então essa era a nossa alternativa correta e chegamos ao fim da nossa correção.